Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a você, amigo e irmão do programa Palavra de Fé. Mais uma vez estamos aqui para desfrutar da sua audiência e compartilharmos da Palavra de Deus. Hoje no programa Palavra de Fé, nós estaremos falando sobre os paradoxos de Deus. Você vai com certeza ser edificado através da Palavra de Deus. Fique conosco e Deus vai abençoá-lo através da sua poderosa palavra. Vamos ler um texto da Palavra de Deus e eu quero usar nessa ministração 1 Coríntios capítulo 1, os versos 27 e 28. Preste atenção na leitura desse texto. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Verso 28. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para confundir aquelas que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Pois bem, baseado nesses dois versículos, eu quero conversar com você, amigo, irmão, do programa Palavra de Fé, no canal 23 da NET, sobre o tema, os paradoxos de Deus. Inicialmente é necessário explicar o que é um paradoxo. Paradoxo é uma opinião contrária ao senso comum, né? Eu poderia dizer que é aquilo que aparentemente parece ser contraditório. Isso é um paradoxo. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente encontra esses paradoxos dentro da Bíblia Sagrada. E o nosso próprio Deus, em alguns momentos, ele parece ser paradoxal. Olha o que eu acabei de ler. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fortes desse mundo para confundir aquelas pessoas que acabam achando que de fato são sábias e acabam não sendo. Porque para Deus, a sabedoria do mundo é loucura. Está escrito, esse próprio capítulo, Paulo nos ensina acerca desse assunto. Então eu queria mostrar dentro desse texto alguns paradoxos. Sabe qual é o primeiro que eu quero registrar? Pois bem, olha o que a Bíblia nos ensina. Eu só me torno livre a partir do momento que eu me torno escravo, ou, melhor me expressando, servo de Cristo. Porque o texto no original fala mesmo de escravo. Então, tornamos-nos livres à medida que nós nos tornamos servos da justiça de Deus. Eu vou ler o texto que fala sobre isso. Romanos, eu preciso ler em Romanos para você perceber se eu tenho ou não tenho razão no que eu estou dizendo. Olha o que está escrito aqui no versículo 18 de Romanos, capítulo 6. Libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, para que assim como apresentastes os vossos membros para servirdes a imundícia, está dizendo Paulo, e a maldade para a maldade, assim apresentai os vossos membros para servirdes a justiça para a santificação. Porque quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça de Deus. Então deixa eu tentar explicar aqui. Eu só posso me tornar livre quando eu me torno servo. Servo de Cristo. E aqui, amado, eu gostaria que você entendesse que nós servimos a Deus não é porque nós somos obrigados.
Eu sirvo a Deus não é porque eu tenho medo do inferno, por causa da maldição. Não, eu sirvo a Deus por prazer. O Velho Testamento ensina uma lei muito interessante. No Velho Testamento a gente aprende que uma pessoa, quando servia o seu senhor por 7 anos seguidos, quando esses 7 anos vencia, ele tinha direito de alforria. Mas havia algumas condições para aquela pessoa se tornar um servo livre. O que acontecia? Se ele entrou sem família, ele tinha, depois de 7 anos, que sair, mas saía com a sua carta de alforria livre. Se ele casasse na casa do seu senhor, ele podia até sair, mas a esposa e os filhos tinham que ficar. Né? Mas aí o que acontecia? Se ele gostava do seu senhor, se ele amava o seu senhor, e de repente ele tem prazer na casa do senhor, o que ele fazia? Ele chamava o seu senhor e dizia: eu não quero ser livre da sua casa, eu quero continuar na sua casa. O que o senhor fazia? Pegava aquele servo, é interessante isso, levava ele diante de um grupo de pessoas e furava a orelha dele, uma sovela. E aquela orelha furada do escravo estava dizendo que ele era um servo livre e que ele servia o seu senhor por prazer. É justamente isso que nós temos que fazer, amados. Isso aqui é um paradoxo. Eu só me torno livre quando eu me torno servo por prazer, não por obrigação. Porque servir porque sou obrigado tem uma conotação. Agora, servir por prazer, por satisfação, por amar o meu Senhor, é outra coisa totalmente diferente. E é justamente isso que eu vejo na Bíblia. Nós somos servos livres. Eu sou livre para servir a Jesus. E faço isso com muito prazer. E eu queria perguntar a você: você é um servo livre? Você gosta do seu Senhor? E o nosso Senhor aqui é Jesus Cristo. Eu não sirvo a Jesus porque sou obrigado. Eu sirvo a Jesus porque Ele é maravilhoso. Porque Ele é um Senhor maravilhoso. E eu tenho prazer em servir a Ele. Portanto, que você saiba que da mesma forma como existem muitas pessoas aí que se acham livres, estão sendo escravizadas, eu sou um escravo da justiça de Deus, porque luto para servir por ela. E é por isso que eu sou livre. No próximo bloco, eu estarei mostrando o segundo paradoxo que a Bíblia mostra e que é maravilhoso. Um momento só e nós já voltamos com a nossa palavra de fé. Bom, retomando a nossa mensagem, eu quero agora mostrar o segundo paradoxo. Lembrando que nós estamos falando sobre os paradoxos de Deus. Eu quero ler aqui, Lucas 22, versículo 24, diz assim: e houve também entre os discípulos contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele, Jesus, lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós será como o menor, e quem governa, como que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem é servido na mesa? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Então, qual é o segundo paradoxo que eu vejo aqui? Só somos grandes quando nos tornamos pequenos. Eu vou repetir porque isso é muito forte. Só
somos grandes quando nos tornamos pequenos. Amados, a Bíblia ela é paradoxal nesse particular. No reino de Deus, não é como no mundo. A gente percebe que no mundo as pessoas querem ser maiorais. Hoje há muita gente querendo ser servida e poucos querendo servir, não é? Mas Jesus nos dá uma lição maravilhosa. Os discípulos começaram a discutir e o tema era quem era o maior deles. Se era Pedro, se era João, se era Tiago, não é? E Jesus viu a discussão deles e o que disse? Olha, eu vou dizer para vocês, no reino, e ele até ilustra, é um texto que eu li não mostra, mas Mateus dá um pouquinho mais de ênfase, e ele pega inclusive uma criança e coloca no meio dos discípulos e diz, olha, no reino de Deus, quem quiser ser o maior, faça-se como essa criança. Então, amado, você que está me ouvindo, se você quer ser usado por Deus, não queira ser grande. Nós só temos um que pode se considerar grande, porque de fato é Deus, nosso amado Jesus. O restante, todos nós, amados, somos pequenos servos. É preciso entender que no processo do reino de Deus, nós somos meros coadjuvantes. Eu estou vendo muita gente aí achando que é mais do que na verdade é. Tem muitos que acabam se perdendo. Eu conheço inclusive pessoas que já foram expoentes da sociedade e que hoje é anônimo. Por quê? Porque não soube trabalhar com essa questão. Achava que era superior, achava que era maior, que era melhor, que tinha sangue diferente dos outros. Sangue azul, usam essa expressão aí fora. Mas no reino de Deus, o maior é aquele que sabe servir a todos. Jesus disse isso. E para ilustrar isso, ele usa essa parábola linda. Ele falou, olha, quem que é maior? Quando você vai no restaurante, é quem está na mesa para ser servido ou quem serve? Logo disseram para ele, é lógico que quem está na mesa sendo servido é maior. Aí Jesus, pois é, entre vocês eu sou aquele que serve a mesa. O meu Jesus, o seu, o nosso Jesus se comparou com o garçom, como aquele que serve. Ora, se ele, sendo rei, se coloca como servo, quem somos nós para achar que somos senhores? Que Jesus me ajude, que Jesus te ajude a entender essa linha paradoxal da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Seja pequeno e Deus vai honrar a sua vida. Aí tem o terceiro ponto. Eu já falei que nós só nos tornamos livres quando nos tornamos escravos da justiça de Deus. Eu acabei de dizer que só somos grandes quando nos tornamos pequenos. Sabe qual é a terceira lição, o terceiro paradoxo que eu encontro na Bíblia Sagrada? É algo que está ligado ao que já acabei de dizer. Só seremos exaltados quando nós nos tornarmos humildes. E aí eu preciso ler o texto. Mateus, capítulo de número 23. Veja o que está escrito em Mateus. Eu vou localizar o texto para ler e ser fiel ao que está escrito. Mateus, capítulo 23. Isso aqui é algo maravilhoso que nós precisamos aprender a viver isso, né? Versículo 12 do capítulo 23 de Mateus diz assim, ó, e o que a si mesmo se exalta será humilhado, e o que a si mesmo se humilha será exaltado. Então, irmão, se é uma coisa que Deus não tem prazer, é na pessoa soberba, é na pessoa presunçosa, é na pessoa que acha que realmente é. A Bíblia diz que esse tipo de pessoa Deus não pode usar. Você já percebeu, e eu li na abertura dessa mensagem, em 1 Coríntios, que Deus escolheu os pequenos em detrimento dos grandes. Por que você acha que Deus, ao invés de escolher os grandes, Ele escolhe os pequenos? Porque o grande acha que pode fazer da sua própria inteligência, da sua própria sabedoria, mas o pequeno não. O pequeno é dependente, extremamente dependente do seu Senhor. Por isso, eu queria dizer para você, deixa Deus te usar. Deixa Deus aparecer na sua vida. Vamos deixar Deus aparecer na nossa vida, né? Mas acima de tudo, meus irmãos, não permitamos que a nossa vida seja atrapalhada no aspecto espiritual por acharmos que somos mais do que na verdade somos. Se as nossas justiças pudessem nos justificar,
Eu ainda ficava calado, mas a Bíblia diz que as nossas justiças perante Deus, sabe com que elas se parecem? Com trapos de imundícia. Só para isso. Por isso que você não tem que se auto-justificar. O texto que eu li lá em 1 Coríntios diz que tudo isso foi feito assim para que ninguém possa se gloriar na sua própria carne. Portanto, em terceiro lugar, eu quero dizer a você, não permita que o inimigo ache espaço na sua vida, de forma que você se exalte. Porque é assim, aquele que se exalta, Deus abate. Mas aquele que se humilha, Deus exalta. Deixa Deus te exaltar. Na última sessão dessa programação, dessa mensagem, eu estarei fechando sobre os paradoxos de Deus. Espere um pouquinho só, nós vamos para um momento comercial e já retornamos para concluir a mensagem. Continuando a nossa mensagem, os paradoxos de Deus, eu gostaria de mostrar agora o quarto paradoxo de Deus que a gente encontra na Bíblia Sagrada. Existem vários, eu estou apenas aqui enumerando alguns. Já falei que nós nos tornamos livres quando somos servos de Deus, ou da justiça de Deus, só somos grandes quando nos tornamos pequenos, só seremos exaltados quando nos aprendemos a ser humildes, né? E agora, em quarto lugar, eu preciso saber que devemos viver como não tendo nada, mas possuindo tudo. É o que a Bíblia diz, 2 Coríntios 6, verso 10, diz assim, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Isso é muito importante. A gente aprender que por mais difícil que seja a nossa vida, nós temos que abençoar o nosso semelhante. Tem pessoas que a cantiga dele é como aquela ave, né? Aquela galinha de Angola que só vive dizendo, estou fraco, estou fraco, estou fraco. E na verdade, nós somos servos de Deus. Você não tem que ficar demonstrando isso. Lembre-se de uma coisa, por mais difícil que viva um momento, eu sempre devo abençoar a vida do meu semelhante. A Bíblia conta a história de uma mulher que seu filho estava morto. E alguém chega para ela e diz, vai bem? Ela diz, vai bem. Depois o profeta ficou sabendo que o filho estava morto. Ele foi lá, orou por ela e pelo filho daquela mulher, a sunamita, e ela teve o privilégio de ter o seu filho ressuscitado. Então, amados, nós só podemos, né, ser felizes e, de fato, sermos vencedores, abençoados e abençoadores, né, de Deus, se nós praticarmos esses paradoxos, que para o mundo parece estranho, mas para nós não. Então, deixa eu concluir o quinto aspecto desses paradoxos. Eu enumerei aqui 5 e eu quero encerrar aqui dizendo sobre o quinto paradoxo de Deus. Sabe qual é? 2 Coríntios 12, o versículo de número 10, ele diz assim, olha que coisa interessante. Pelo que sinto prazer, olha o que Paulo está dizendo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. E aí ele diz a célebre frase, porque quando estou fraco, então sou forte. É isso, amados, que nós precisamos aprender. Quando você se sente muito forte, você está correndo perigo. Mas quando você se sente fraco, dependente de Deus, você está apropriado.
para ser vencedor. Toda pessoa autoconfiante demais, ela acaba tendo problema. Sei que falta de confiança é um problema, mas autoconfiança em demasia também é um problema, um grande problema. Que Deus possa me ajudar, a ajudar você a ser como Paulo. Paulo está dizendo aqui, que se fosse necessário sofrer, ele sofreria sem nenhum problema. E o mais lindo de tudo, que esse homem chamado Paulo, que está aqui no capítulo 12, mostrando de um espinho na carne que ele tinha, que às vezes esbofeteava ele, tanta conjectura em cima disso aqui, que de fato era esse espinho na carne de Paulo. Mas a verdade era algo que demonstrava fraqueza. Mas ele está dizendo, quando eu me sinto fraco, então eu sou forte. Porque aí eu vou depender de Deus. Há muita gente perdendo a batalha porque acha que é forte, porque se acha melhor, porque se acha maior, mais inteligente, superior às demais pessoas. E no entanto, todos nós, amados, diante de Deus, somos dependentes. Então eu quero concluir essa mensagem dizendo a você, querido, a Bíblia é, na verdade, um manual de vida espiritual. É através dela que a gente edifica a nossa fé. É através da palavra de Deus que nós buscamos a orientação para que a nossa fé cresça, para que a nossa fé aumente e a gente consiga ser bênção e, ao mesmo tempo, abençoador. Porque é para isso que Deus nos abençoa. E eu quero crer que Deus está abençoando você, amigo ouvinte do programa Palavra de Fé. Deus quer lhe abençoar para que você seja abençoador. Então, que esses paradoxos esteja cumprindo na íntegra, na sua vida, na minha, nas nossas vidas. Porque é através justamente da vivência desses ensinamentos, desses princípios que parecem ser de pouco uso no mundo, mas que para nós, que dizemos ser servos de Deus, são extremamente importantes. Concluindo, quero dizer para você, Deus confunde o sábio com a sua própria sabedoria. E eu vou voltar encerrando o versículo, lendo o versículo que eu iniciei o texto. Olha, agora você terá uma capacidade melhor de entendimento desse versículo. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios que segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. É isso. São os paradoxos de Deus. Eu quero orar com você e pedir a Jesus que nos ajude a viver o que nós acabamos de aprender na palavra de Deus. Vamos orar. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Pai querido, nós acabamos de ministrar uma palavra que mostra as aparentes contradições da Bíblia, que na verdade nada tem de contradição. Eu falei sobre os teus paradoxos. E eu espero, Pai, que todos esses princípios que nós mostramos na tua palavra possam ser vivenciados por todos os nossos ouvintes. Dá-nos a tua graça, Senhor, para que nós aprendamos a sermos humildes, para que nós reconheçamos que nós somos servos de orelha furada, sim, servos livres, mas servos da tua justiça. Meu Deus, não permita que haja no nosso coração espaço para arrogância, para soberba, para presunção, que esses, meu Deus, valores negativos, eles não tenham espaço no nosso ser. Pelo contrário, Pai, encha-nos do teu amor, da tua graça, faça-nos humildes, cada dia mais, que nós aprendamos a viver aquilo que o Senhor nos ensinou, que nós sejamos servos, simplesmente servos nas tuas mãos. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Caminhando para o encerramento do nosso programa, eu queria deixar aqui um convite a todos vocês que são ouvintes do programa Palavra de Fé. A Igreja Assembleia de Deus, a igreja a qual nós presidimos, ela desenvolve um trabalho em toda a nossa cidade e você é convidado a participar de uma das nossas reuniões, nas nossas 51 igrejas espalhadas por toda essa cidade. Dia de quarta-feira, dia de sexta-feira e domingo, sempre às 19h30, uma grande reunião espera por você. Também, aqui na Igreja Central, nossa igreja sede, nós temos reuniões às terças, às quintas e aos domingos. Também às 19h30. Você é convidado. Aproveito esse momento para também lhe convidar, você que gosta de teologia, que gosta de estudar a Bíblia Sagrada, nós temos um curso, uma parceria com o IBAD. O que é o IBAD? O IBAD é o Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, uma instituição de mais de 50 anos, ensinando a palavra de Deus às pessoas. E nós hoje contamos com 12 núcleos espalhados por esta cidade. Temos 310 alunos. Você pode fazer parte. Nos procure a Igreja, a Assembleia de Deus, e você receberá instruções acerca de como fazer teologia e estudar a Santa Palavra de Deus. Um abraço a você, que Deus possa nos dar o privilégio de na próxima semana estarmos novamente juntos aqui para compartilharmos da Palavra de Deus. Tenham todos uma ótima semana, fiquem com Deus. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.